Não esqueça. Boa noite a todos, queridos irmãos do Grupo Maranata. É um privilégio, uma alegria, em nome do Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo, de Deus o Pai, nos encontrarmos em mais uma terça-feira para continuarmos estudos proféticos da mensageira do Senhor, Ellen White, que foi chamada por Deus para um ofício profético, para que instruções fossem dadas, não adicionais à Bíblia, evidentemente, porque tudo foi tirado da Bíblia, e isso nós vamos ver hoje também. Ellen White foi muito abençoada por Deus como a mensageira do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, como os profetas bíblicos foram, conforme os sinais que nós vimos na aula anterior. Hoje nós vamos ver dois depoimentos, ou três, melhor dizendo, de médicos que estavam presentes nas visões da senhora White. É muito interessante esses depoimentos aqui. Prestem atenção. O primeiro deles, nós vamos analisar o doutor Drummond, que era um médico que se dizia cético acerca do que ouvia sobre Ellen White. A certa altura, ele chegou a declarar que era capaz de hipnotizá-la e assim dar-lhe uma nova visão. Um dia, Ellen White teve uma visão na presença deste médico, Dr. Drummond. Ele aproximou-se dela e verificou sua condição física. Em poucos segundos, ele ficou pálido. E ele disse: "Ela não está respirando?" exclamou. Aquele exame convenceu o médico de que suas visões vinham de Deus. Às vezes, as visões de Ellen White duravam horas, outras vezes apenas poucos minutos. Mas os fenômenos físicos em torno de suas visões evidenciavam que elas eram sobrenaturais. Em 1845, Sargent e Robbins diziam que as visões de Ellen White eram do diabo e que onde eles estivessem ela não teria nenhuma visão. Então o irmão Otis Nichols convidou-os a Ellen White para uma reunião. Convidou a ambos. Naquela reunião, Ellen White foi arrebatada em visão com extraordinárias manifestações e continuou falando em visão com uma voz penetrante que podia ser entendida distintamente por todos os presentes até perto do pôr do sol. Uma visão que durou cerca de 4 horas. Foi a maior de todas. Este foi o maior tempo que Ellen White passou em visão. Sargent e Robbins usaram toda a sua força e influência para acabar com a visão. Tudo foi inútil. Cantaram alto, gritaram, leram a Bíblia para que Ellen White não fosse ouvida. Nada conseguiram, até que ficaram sem forças, mãos trêmulas e não podiam mais ler a Bíblia. O senhor Tyler, dono da casa onde se processava a reunião, pegou a Bíblia da família, cerca de 8 quilos, e colocou sobre o corpo de Ellen White, que estava inclinada contra a parede. Ela levantou-se, pegou a pesada Bíblia, caminhou até o centro da sala, levantou-a bem alto com uma das mãos e com outra colocava o dedo sobre diversos textos bíblicos e o recitava sem olhar, pois seus olhos estavam voltados para o céu. Muitos que estavam naquela sala e que viram as passagens indicadas pelo dedo dela
perceberam que ela o citava corretamente, ainda que seus olhos fitassem para o alto. Ellen nunca se intitulou profetisa, tendo somente o terceiro ano primário, como vimos semana passada. Escreveu mais de 50 livros, mais de 100 mil páginas escritas, foram 25 milhões de palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E nenhuma delas contradiz as Escrituras Sagradas. No século passado, a doutora Florence Stratemeyer, professora da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, surpreendida ao saber que o livro Educação foi escrito para alguém que possuía apenas 3 anos escolares, declarou. Ela ficou impressionada porque ela tinha somente o terceiro ano primário. Recentemente tive minha atenção voltada para o livro Educação, escrito por Ellen Good White. O fôlego e a profundidade de sua filosofia me assombraram. Seus conceitos de educação equilibrada, de harmonioso desenvolvimento e de pensar e agir em princípios são avançados conceitos de educação. Esse artigo saiu na Review and Herald, uma publicação americana adventista, em 6 de agosto de 1959. Outro depoimento, no século XX, a rainha da Romênia se encontrou tanto com o livro de Ellen White, o livro é A Ciência do Bom Viver, que mandou traduzi-lo para seu idioma nacional e difundir entre seu povo. Seu livro, desejado de todas as nações, foi considerado por W.E. Beman, um bibliotecário do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Olha que coisa incrível isso, irmãos. Como o primeiro entre os livros publicados nos últimos 300 anos a respeito da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. A querida irmã White viveu 88 anos, dos quais 71 foram dedicados à obra de Deus. Teve cerca de 2.000 visões e sonhos, confirmados, comprovados e documentados, até por testemunhas não adventistas. Eis 3 entre centenas de cumprimento profético dela. No livro Vida e Ensinos, página 127, encontramos a primeira, novembro de 1848. Ela diz: tenho uma mensagem para ti, escreveu ela ao esposo Tiago White. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo, que seja pequeno a princípio, mas, lendo o povo, mandar-te-á meios com que imprimi-lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde este pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundariam o mundo. Hoje, mais de 60 editoras adventistas ao redor do mundo cumprem esta profecia de forma clara. Se não tivéssemos o espírito de profecia, não teríamos as casas publicadoras. Segundo o cumprimento profético, junho de 1863, dia 6 de junho, 2 dias depois do meu aniversário, vai ser dia 4 de junho agora, ela teve a visão da reforma de saúde em Otsego, Michigan. Vi que era sagrado dever cuidar de nossa saúde e despertar outros para a sua responsabilidade. Vi que não devemos ficar calados sobre o assunto de saúde, mas despertar as mentes para ele. Manuscrito 1, 1863. Sabe quantas unidades médico-hospitalares tem a igreja que circundam o mundo hoje? 581. Se não houvesse o espírito de profecia, não teríamos nenhuma.
Terceiro ponto, novembro de 1872, construiu uma grande escola. Ensinai a Bíblia aos jovens. O maior complexo de escolas adventistas do mundo. O maior complexo de escolas adventistas do mundo. Não tivéssemos essa orientação profética, não teríamos nenhuma escola adventista. Dentre os relatos que foram feitos por diversas testemunhas oculares, e eu estou repetindo a aula da semana passada, quando a visão começava, Ellen White estava glória repetidas vezes. Ela experimentava uma perda de força física, chegando a cair no chão como se estivesse desmaiando. Cumprindo Daniel capítulo 10. Daniel ficou sem forças quando teve aquela visão também. Ela manifestava força sobrenatural. Ela não respirava, mas seu batimento cardíaco continuava normal. Seus olhos ficavam abertos. Sua posição podia variar. Às vezes ela ficava sentada, outras vezes reclinada e andava em volta do aposento e fazia gestos graciosos. Ela ficava inconsciente do que estava acontecendo ao seu redor. Não via, ouvia, sentia e nem percebia, de modo algum, o ambiente os acontecimentos que a cercavam. O final da visão era indicado por uma profunda inspiração. Duas pessoas foram chamadas antes de Ellen White. William Ellis foi um negro norte-americano na faixa dos 20 anos de idade, recebeu diversas visões dramáticas em 1842, antes daquelas recebidas por Asen Foss e Ellen Harmon. A primeira, 18 de janeiro, durou 2 horas e meia. E a segunda, 4 de fevereiro, 20 horas e meia. Seu estado, durante as visões, assemelhava-se ao estado de transe de Daniel, capítulo 10. Ellen Harmon ouviu Foy pregar no Salão Beethoven, em Portland, no Maine. Mas ele não quis seguir o ofício profético, o chamado de Deus. E a segunda pessoa foi Asen Foss. Também não quis seguir o chamado profético, não aceitou o chamado de Deus. E uma palestra que ele ouviu de Ellen White à noite, ele diz o seguinte: creio que as visões foram retiradas de mim e dadas a você. Não recuso a Deus, pois será perigoso para a sua alma. Sou um homem perdido. Você é a escolhida de Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia ter tido, você receberá. Olha que conselho em de Asen Foss, que rejeitou o chamado profético e agora passou para Ellen White. O aparecimento dos profetas, meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes se acha ligado a grandes crises. Pense no dilúvio. Quem apareceu ali? Noé. Foi chamado por Deus para pregar e fazer a arca. Israel, no cativeiro egípcio. Quem libertou Israel? Deus libertou através de Moisés. Moisés foi chamado para ser um profeta de Deus. Débora, em terrível opressão, e mais tarde Samuel. Terrível apostasia, aparece quem? Elias. Que nessa semana, na lição da Escola Sabatina, nós estudamos na parte de domingo sobre o profeta Elias, que estava em oração. Trágica decadência nacional. Isaías e Jeremias foram chamados por Deus. Cativeiro,
Daniel e Ezequiel, nascimento da igreja cristã, Pedro e Paulo, restauração das verdades bíblicas para os últimos dias. Ellen White, chamada por Deus. Durante a confusão e o desespero que se seguiram no dia 22 de outubro de 44, o dia do desapontamento, Deus se aproximou de seu povo por meio de uma adolescente, uma jovenzinha de 17 anos, teve a sua primeira visão. Ele o animou a reestudar a Bíblia e o instruiu a ouvir seu conforto e fortalecimento. Ellen White teve que lutar inúmeras vezes contra o sentimento prevalecente entre os líderes mileritas de que todos os fenômenos carismáticos, tais como visões e transes, deviam ser rejeitados. Agora vamos passar no assunto de Ellen White com relação à Bíblia. Qual é a relação entre Ellen White e a Bíblia? Queremos dizer, em primeiro lugar, que ela escreveu o seguinte: Conselho sobre Escola Sabatina, página 84. A nossa regra de fé é a Bíblia e a Bíblia só. Olha o que ela falou com relação à Bíblia. A Bíblia e a Bíblia só deve ser o nosso credo, o único meio de união. Todos os que se curvam a essa palavra sagrada estarão em harmonia. Em nenhum momento Ellen White disse que os escritos dela eram uma segunda Bíblia. Não está escrito em nenhum lugar isso. Há muita gente dizendo bobagens pela internet, porque não estudam acerca do espírito de profecia e a sua relação com a Bíblia. Durante suas primeiras visões, muitas vezes, ela segurou a Bíblia, citou-a e a colocou nas mãos daqueles que vacilavam em sua fé. Em sua última apresentação, a sessão da Assembleia Geral de 1909, ela concluiu seu sermão erguendo a Bíblia diante deles e dizendo: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Ao escrever sobre sua experiência e a de outros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela escreveu: então, tomamos a posição de que a Bíblia só, seria nosso guia e nunca nos afastamos dessa posição. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Ellen White usava uma analogia muito interessante para descrever a relação dos seus escritos com a Bíblia. Ela escreveu que pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor deu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Portanto, podemos dizer que os escritos de Ellen White são o óculos da Bíblia para poder enxergarmos melhor as riquezas da palavra de Deus. Em nenhum momento, portanto, Ellen White nunca disse que os escritos dela seriam um acréscimo à palavra de Deus. Muito pelo contrário, acabamos de ler os textos em que ela mesma diz que a Bíblia e a Bíblia só é a nossa regra de fé e prática. Assim, Ellen White não foi a fonte nem a iniciadora do desenvolvimento doutrinário adventista do sétimo dia. Seus escritos forneceram uma influência unificadora e enriquecedora. Suas posições não resultaram
em uma suspensão do estudo bíblico. Em vez disso, eles serviram como catalisadores para um estudo mais aprofundado da Bíblia. Agora, irmãos, vamos ver o seguinte: as mãos dedicadas de Ellen White, mãos que tricotavam. Em 1846, Ellen se casou com Tiago, um jovem comprometido e enérgico pregador adventista. A parceria duraria até a morte dele aos 60 anos de idade. Morreu moço em 1881. Morreu de tuberculose, que era a doença da época. A Igreja Adventista administra atualmente 62 editoras e filiais em todo o globo. 4 meninos nasceram a Tiago e Ellen: Henry, Edson, Willie e John Herbert. 2 deles morreram cedo. Henry morreu aos 16 anos. Ela disse a sua nora o seguinte: na verdade, quase 50 anos após a morte do primeiro filho de Ellen, ela disse a sua nora: Mai, se tão somente tivéssemos o conhecimento que temos hoje, poderíamos ter salvado Henry. E enquanto falava, a mãe ainda torcia as mãos em sinal de luto, mãos enrugadas pelo pesar. Vamos agora a um outro assunto. Até que o Zoom caia, nós temos um tempinho ainda de estudarmos sobre o que ela falou sobre o regime alimentar. Ellen White, o que ela falou sobre o regime alimentar. Isso é uma coisa também que há muita gente dizendo bobagens pela internet. Ela nunca falou que aqueles que comem carne não irão para o céu. Eu gostaria de saber onde é que está esse texto. Eu não achei. Então, alguns princípios de saúde. Ellen White expôs algumas diretrizes que ajudariam todas as pessoas a tomarem decisões positivas e progressivas, principalmente no tocante à reforma de saúde. O primeiro princípio aplicável a todas as áreas de responsabilidades cristãs é que todos sabem por si mesmos qual o dever conhecido. O dever conhecido pode, em dado momento, não ser o mesmo para 2 pessoas. Que os nossos organismos são diferentes. Não há nenhum organismo igual. O segundo princípio é que devemos fazer o melhor que pudermos em todas as circunstâncias. Ellen White aconselhou o vinho caseiro para propósitos medicinais. Sabia que a pessoa doente precisava das propriedades nutricionais da uva, nutrientes que podiam ser assimilados rapidamente pelo corpo. Neste caso, ainda que o vinho doméstico contivesse um pouco de álcool, seria mais benéfico usá-lo do que não usá-lo. Eu disse a Sara, em certa ocasião na Austrália, quando eu estava lá na década de 1890, a Sra. White relembrou que, certa ocasião, quando a doença atingiu o lar de um de seus vizinhos, não tinha em casa coisa alguma apropriada para comer. Eu disse a Sara, minha secretária: apanhe umas galinhas do meu galinheiro e prepare-lhes um caldo, logo se restabeleceram. Portanto, Ellen White usava o bom senso. Ela não era fanática, extremista como alguns. E essa palavra ela usa muito no Espírito de Profecia. O bom senso, equilíbrio. O terceiro princípio é evitar todas as coisas nocivas. E o quarto é usar criteriosamente aquilo que é saudável. Nos aproximarmos mais do que é saudável. Sem ser fanático
e sem ser extremista. O quinto princípio salienta o domínio próprio. Excessiva condescendência quanto ao comer, beber, dormir ou ver é pecado. O sexto princípio é que não devemos estabelecer regra alguma para ser seguido no regime alimentar. Vou repetir. Princípio importantíssimo esse. Não devemos estabelecer regra alguma para ser seguida no regime alimentar. E quantos irmãos da igreja estão estabelecendo regras aí para uns, para outros, A, B, C e D, quando não devemos estabelecer regra alguma para ninguém? Por que orientações gerais em vez de regras? Porque ela reconhecia que uma alimentação saudável deve levar em conta as diferenças individuais de clima, ocupação e características físicas. O sétimo princípio revela cuidado e compaixão. Não se deve insistir num regime sem carne enquanto os substitutos proteicos, proteicos, apropriados não estejam disponíveis e as razões para a substituição não tenham sido compreendidas. O oitavo princípio ressalta a motivação por detrás da reforma de saúde. A reforma de saúde não é um conjunto de deveres pelos quais impressionaremos a Deus e obteremos seu amor, legalismo. Olha o que ela diz agora, gente. Preste atenção. Conselho sobre o regime alimentar, página 404. É por este motivo que comer carne, por exemplo, nunca foi uma prova de comunhão na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero saber onde é que está esse texto aí, de que aqueles que comem carne, os comilões de carne, não herdarão o reino dos céus. Muito pelo contrário, ela está dizendo aqui, ó. É por este motivo que comer carne, por exemplo, nunca foi uma prova de comunhão na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nono princípio é melhor expresso na simples fórmula de